E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão do Enem PPL do ano de 2018, que fala pra gente o seguinte: as baterias de lítio utilizadas em dispositivos eletrônicos portáteis são constituídas de células individuais com um DDP de 3,6 volts. É comum os fabricantes de computadores utilizarem as células individuais para a obtenção de baterias de 10,8 volts ou 14,4 volts. No entanto, fazem a propaganda de seus produtos, fornecendo a informação do número de células da bateria e a sua capacidade de carga em mAh, por exemplo, 4.400 mAh. Dentre as baterias 10,8, 14,4 volts, constituídas por 12 células individuais, qual possui maior capacidade de carga. Vamos lá, gente. Para a gente poder entender essa questão, eu vou relembrar com vocês a associação de geradores. Quando você tem geradores, em série, como por exemplo esses 3 geradores aqui, vamos supor que cada um vale 2 volts. 2 volts, 2 volts, 2 volts. Quando você tem associações de geradores em série, a DDP fornecida por todos eles em conjunto vai ser sempre a soma. Então, aqui você vai ter 2 volts, aqui você vai ter 2 volts, e aqui você vai ter 2 volts. Somando tudo, você vai ter um único cara que fornece 6 volts, beleza? Agora, se essa associação tivesse em paralelo, como por exemplo, eu vou apagar aqui, e a gente teria isso assim, esse outro cara assim e esse outro cara assim. Pronto. Todos eles em paralelo, beleza? Se eles estão em paralelo e esse cara fornece 2 volts, esse cara aqui fornece 2 volts e esse cara aqui fornece 2 volts, você, quando fizer a força eletromotriz equivalente, ou seja, o quanto que esses caras vão equivaler, a gente vai ter necessariamente um único cara que vai valer 2 volts, porque a DDP se repete quando eles estão em paralelo. Então, a única forma da gente ter uma bateria de 10,8 ou 14,4 é nas seguintes combinações. A gente vai ter aqui um cara que vai valer 3,6, em série com outro que vai dar 3,6 e outro que vale também 3,6. Ao total, se eu somar, todo mundo vai ter 10,8 volts. E aqui é o mesmo raciocínio. Esse cara fornece 3,6, esse também e esse também. Se eu quiser saber quanto que a bateria vai fornecer, eu somo a DDP de todo mundo e assim a gente vai ter 14,4 volts. Então, as nossas únicas possibilidades para obtenção de 10,8 volts e 14,4 volts é se eu tiver um conjunto com 3 células bonitinho ou 4 células bonitinhas, beleza? 3 células dá 10,8, 4 células dá 14,4. Vamos analisando as opções então para ver se essa DDP vai bater com cada sistema que foi apresentado aqui. Letra A fala, ó, bateria de 10,8 volts, porque possui combinações em paralelo de 4 conjuntos com 3 em série. Aqui, ó, 4 conjuntos em paralelo, ó, só que 3 estão em série. Esses 3 em série vão fornecer para a gente 10,8 volts. E como eles estão em paralelo, a DDP em paralelo não é alterada. Então, todo mundo aqui vai fornecer 10,8 volts. O circuito A, por enquanto, está correto. Agora, analisando o circuito B, o que a gente vai ter? 4 carinhas, um conjunto de 3 em paralelo com 4 células em série. 3,6 com 3,6 com 3,6 com 3,6. E isso aqui, de fato, vai fornecer 14,4 volts, que era o que a gente estava querendo. Então, como esse conjunto de 4 células vão estar em paralelo, essa bateria, de fato, vai fornecer 14,4 volts. E a associação B está em série. Mas a coisa não continua assim se a gente for olhar as outras alternativas. A letra C fala que é um conjunto de bateria de 14,4. Só que tem combinações em série de 3 conjuntos com 4 em paralelo.
Cada associação dessa em paralelo, né, vai fornecer a mesma coisa. Então, aqui fornece 3,6, aqui vai fornecer 3,6 e aqui vai fornecer 3,6 volts. Se eu somar, vai dar 10,8 volts. Então, essa bateria não fornece 14,4, em sim 10,8. Essa opção já foi por terra. Aqui o problema é bem parecido, né? Você tem 3,6 volts, 3,6 volts aqui, porque está todo mundo em paralelo. Aqui é a mesma coisa e aqui não é diferente. Quando você somar todo mundo, você vai ter o quê? 14,4 volts. Você vai ter uma DDP além daquela que foi estimada da bateria. Logo, essa aqui também está indo embora. Essa aqui é pior ainda. Essa aqui é tristeza total. Por quê? Aqui, quando você tem um conjunto de 4 células em série, você sabe que vai fornecer 14,4 volts. A gente olhou isso lá no comecinho. Só que esses conjuntos estão todos em série. E por esse motivo, você vai ter uma DDP muito maior que 14. Você vai ter 3 vezes 14. Nem é 14 que ele está falando. Ele está falando que o bagulho vale 10,8 volts, né? Esse conjunto. Então, essa letra E aqui você não pode marcar de jeito nenhum, porque ela está totalmente errada. Beleza. A gente já analisou quais são os circuitos que estão coerentes. Agora a gente precisa saber o seguinte, qual deles é o melhor para a gente utilizar, qual tem a maior capacidade de carga. E quando a gente vai analisar carga, tá, em uma associação de gerador, a gente precisa saber, tá? Isso é uma coisa importante para essa questão de gerador e muito específica, apesar de muito importante, muito específica nessa questão, é de que a carga em uma associação em série, a carga é a mesma. Então, esses 3 carinhas aqui vão passar por uma carga Q, por exemplo. Aqui é a mesma coisa. Nessa associação em série, vai passar a mesma carga Q. Aqui, essa associação em série vai passar a mesma carga Q. E embaixo também vai passar a mesma carga Q. Né? Vamos pensar que é como se fosse corrente elétrica para acalmar o nosso coração. Juntando a carga que passa aqui no final, né, fornecida pela bateria, seria uma carga de 4Q. Aqui a gente vai utilizar o mesmo princípio para uma associação em série. A carga vai ser também Q, beleza? Ah, Luiz, mas agora tem uma célula a mais. Não importa. A carga vai ser a mesma. Aqui é a mesma coisa, ó, uma carga que vai passar, que vai valer Q. E aqui também vai passar Q. Como a gente tem 3 ramos, aqui no final vai fornecer uma carga de 3Q. Logo, a opção que fornece a maior quantidade de carga é a da bateria de 10,8 volts, configurando assim para a gente o gabarito na letra A. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!